Bom, oi pessoal, Sérgio Artenberg aqui da Cena Digital. Esse é o vídeo número 35 e o quinto vídeo da nossa série Transformação Digital Brasil em Cena, com a minha amiga Betsy, aqui da Ipiranga. E a gente vai discutir um pouquinho sobre o processo de transformação digital na empresa dela, que com certeza tem coisas bastante bacanas para falar, já que é a empresa responsável pela expressão Posto Ipiranga, que acabou virando uma coisa extremamente presente aí na nossa cultura. Beth, super bem-vinda aí com a gente. Obrigada. Tamo junto. Tá certo. Bom, eu queria avisar também ao pessoal que no final do vídeo vai ter um bônus aí, tá? Que eu vou estar anunciando, então fiquem ligados aí em primeiro lugar, tá? Vou falar um pouquinho sobre a Betsy para vocês, né? A Betsy, ela é matemática e também formada em informática, com pós-graduação em aplicações voltadas para a internet. A Betsy também tem MBA em gestão empresarial e ela começou a carreira na Medidata, na consultoria Medidata, e depois em 91, 92, 91 ela ingressou na Ipiranga. E desde 2016 a Betsy ela tem ocupado a posição de responsável pela informática e é a pessoa que está desenvolvendo, né, a jornada de transformação digital aí da empresa, né? E para aqueles que não conhecem a Ipiranga como um todo, né, além do posto, a Ipiranga é uma grande plataforma, né, de mobilidade, de conveniência. Ela comercializa combustível para mais de 7 mil postos no Brasil. Ela tem 6 mil clientes B2B de negócio, 3 mil funcionários diretos e cerca de 70 mil funcionários indiretos. A Ipiranga ela trabalha com 2 franquias próprias, né? A rede de lojas de conveniência, que a gente conhece, a MPM, né? Que é líder nesse segmento, com mais de 2.300 unidades, e uma unidade de serviço automotivo, o Jet Oil, né? Que conta com mais de 1.400 unidades. Então, a Ipiranga é um grupo, né? Bastante grande, tem uma quantidade de funcionários e de capilaridade pelo nosso país bastante grande, e eu acredito que os desafios que a Betsy vai compartilhar com a gente aí são compatíveis, né, com essas dimensões. E aí, Betsy, eu começaria te perguntando o seguinte, né, como é que foi, como é que começou esse processo de transformação digital aí na Ipiranga? O que foi aí os drivers iniciais aí desse processo? Bom, Sérgio, em primeiro lugar, obrigada aí pelo convite. Eu espero que a gente se divirta aí bastante ao longo dessa conversa, desse bate-papo. E espero também que eu consiga contribuir aí para os colegas trazendo um pouco da minha experiência. E o Com negócio é a gente se certeza, divertir, né? Vamos lá, com vamos contar a certeza. história, né? É isso aí. Bom, essa coisa de transformação digital, na verdade, é uma jornada que TI sempre trilhou, né? É um rótulo, mas que, na verdade, eu acho que é muito da aceleração que a gente vive, né? Em função da aceleração que a gente vive. Uhum. A Ipiranga é uma empresa que sempre buscou se transformar. Então, para nós, está sendo algo natural estar mirando aí uma transformação mais profunda, principalmente porque os fatores onde tanto internos quanto externos ligados aos nossos negócios, eles estão em muita ebulição, né? Tanto E o mercado aí. vocês têm uma característica interessante, porque vocês são um varejo, mas estão também num negócio de petróleo, né? É um Então, são negócio dois... essencial, né? É, A distribuição, né, de combustíveis. A é, gente tem aí vários negócios. A gente está inserido num grupo maior, que é o Grupo Ultra, um dos maiores grupos empresariais do país, mas a Ipiranga em si, ela não é um negócio único, né? Ela tem uma série de business units que estão focadas em contextos diferentes, né? Uma diferentes. MPM é totalmente diferente de uma distribuição, né? Exatamente. Então, assim, se transformar está no DNA da Ipiranga, sempre esteve e agora mais ainda, né? A gente sofreu uma
uma mudança muito grande com as mudanças da Petrobras, do próprio mercado, aí no âmbito da distribuição, então a dinâmica de pricing, né? Tudo isso afetou muito as distribuidoras. E o varejo nem se fala, né? O varejo é algo que vem aí, em termos de transformação digital, é a indústria que mais está na ponta disso, né? Direto em contato com o consumidor final. E além desses fatores externos, né, a própria Ipiranga ela passou por uma renovação na liderança muito grande. A gente está aí com uma diretoria toda renovada, uma presidência nova, com Marcelo Araújo, que é um cara que veio de varejo, né? Então, nossos drives estão cada vez mais para acelerar, né? Uhum. O Marcelo também acredita muito na questão de informações, então, enfim, existe também um trabalho cultural interno para essa transformação se acelerar. Então, apesar de já estar no nosso DNA, a gente sabe que ficar parado não é uma opção, né? A gente tem a missão de potencializar cada um dos negócios Ipiranga, porque a gente já fala assim, e a gente também sabe que esse posicionamento exige que a gente se reinvente, que a gente olhe para os nossos processos, né? As distribuidoras de combustível, tradicionalmente, seriam rotuladas como empresas, né, pesadas, de processos complexos, né? Aquela coisa do compliance. E a gente está brigando para sair disso, né? A gente sabe que sair disso é uma questão de sobrevivência, né? Então, olhar para dentro, reavaliar nossos processos, claro que olhar para a tecnologia, né? Mas principalmente um trabalho de cultura é algo que tem sido um drive para a gente, né? Vamos explorar Então, isso um pouquinho isso mais aí. adiante, mas pelo que eu estou entendendo, eu acho que vocês tiveram mudanças de mercado, né? Mudanças institucionais ou estruturais aí que também acabaram provocando uma mudança para se adaptar a essas novas condições e, por que não, então, se transformar digitalmente, né? Isso E aí. esse processo de estruturação, como é que vocês se organizaram para enfrentar essas mudanças, para planejar, controlar, tocar tudo isso aí que tem acontecido? Bom, a empresa como um todo, num trabalho aí muito forte de pessoas e organização, né, que é uma jornada à parte, onde a TI também se insere, mas é uma transformação aí muito além de tecnologia e processos, né? Com Isso aí é um certeza. trabalho que está acontecendo, um trabalho de cultura interno que só nos ajuda, né? Vou te dizer. Uhum. E vou falar pela TI, né? Nós, de fato, a gente já tinha uma organização que privilegiava aí o novo, a gente já tinha isolado projetos novos do nosso dia a dia, numa pegada aí mais bimodal, mas a gente precisava ir além disso, né? A gente precisava garantir também que a gente se dedicasse com estruturas que pudessem estudar novas oportunidades e novas tecnologias, prototipar, entregar mais rápido, ser ágil, abraçar novas metodologias, né? Então, a gente foi mais além. Nosso objetivo era, de fato, trabalhar a equipe para que ela estivesse pronta para trabalhar no modelo ágil, trabalhar em squads o máximo possível. A gente sabe que isso não é uma coisa tão simples assim quanto o discurso que a gente vê, né? Uhum. Mas a primeira coisa que a gente fez foi vamos treinar a equipe, vamos conhecer o que é isso, o que é o ágil de verdade, né? Vamos fazer o nosso conceito do ágil. Não existe um modelo que você pegue no mercado, adote de olho fechado e saia funcionando. A gente precisa respeitar as pessoas que você tem dentro, o conhecimento interno, a experiência e até a dinâmica das tuas demandas, né? Uhum. A gente
tem projetos que são gigantes, tem projetos que abrangem a empresa inteira e vários negócios, e tem projetos muito pontuais que você consegue rapidamente tomar as decisões, enfim. Então, todos esses formatos, eles precisam se adaptar, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi conhecer mais desse método, depois imaginar como que nós poderíamos nos adaptar a isso em termos das equipes. Então, em termos de projetos, foi muito fácil. A gente, com as pessoas treinadas, com as consultorias certas, né, com a mão de obra certa, com o dono de produto certo na área, porque isso é muito importante Sem também. dúvida. Acho que eu te diria que isso é uma das coisas mais importantes. A gente conseguiu, no fim do ano passado, fechar o ano aí com mais de 40% dos nossos projetos da carteira no formato ágil, tá? Muito Adotando bacana. metodologias ágeis, dentro de Bacana. uma carteira aí de quase 100 projetos. Então, foi muito legal. E para Bacana. esse ano, a gente tem uma meta ainda mais ambiciosa. A gente quer terminar o ano com 70% de tudo que a gente entrega nesse formato. Ou seja, além de projetos, que a ideia é fazer 100%, a gente ainda está formatando as equipes do dia a dia e que seguem evoluindo os sistemas para que eles se organizem em squads também. É isso que eu ia Então, a perguntar para você. nossa... Como é que fica essa questão da disponibilidade do negócio para funcionar como Product Owner? Eu sei que existe um conflito entre dia a dia e o desenvolvimento de novos produtos, né, ágeis, né? E você Existe, teve existe. já venceu essa dificuldade? Tem gente disponível? Olha, isso é uma luta, tá? É É uma uma luta, né, luta. diária, E né? o que a gente tem tentado fazer? Aproximar ao máximo os analistas dessa realidade do negócio. Então, a gente criou o que a gente chama de apoio do PO, né? Apoio do Product Owner. Então, você está rindo, mas é sério. Os projetos onde a gente não consegue aquela adesão total, a gente, no mínimo, Bota tenta aquele ter anjo da alguém, guarda ali, né? exatamente, que seja o braço direito, que aprenda tudo sobre o negócio, que esteja lá dentro, que empurre a coisa. É Então, uma a forma gente de também está resolver. aprendendo muito, Super né? A legítimo, gente é. está aprendendo e eu acho que à medida que os projetos vão tendo sucesso, a adesão também aumenta, né? A própria Uhum. área vê valor, o engajamento é outro, o resultado é diferente, você vê um outro tipo de avaliação, né? Isso Agora, também está bem visível nos nossos resultados, né? Eu agora, quando falei você muito... fala, desculpa, quando você fala que 40% dos projetos no ano passado já foram ágeis, né? É, você diria que essa também é a mesma proporção em termos de investimento em projetos inovadores, investimento na manutenção das plataformas corporativas que você tem, ou é um percentual diferenciado? Minha preocupação é que tem um discurso muito grande de transformação, mas às vezes o pessoal bota só 20% e 80% continua na manutenção do dia a dia, né? Por uma questão de continuidade do negócio. E você não tem como não avançar se você também não estender os investimentos, né? Então, como você É, falou, uma proporção 40-60, você mantém ela também para o orçamento ou é diferente? é diferente, tá? É diferente. A gente tem muita coisa já automatizada, né? Então, até mesmo trazer o novo, trazer a disrupção, não é uma coisa tão fácil assim numa empresa com o nosso nível de automatização. É, essa proporção ela varia de acordo com a estratégia do ano, eu te diria, até do planejamento estratégico das áreas, né? Uhum. As áreas é que colocam seus projetos. Isso também é uma outra coisa que a gente está trabalhando para ser mais proativo nisso e não simplesmente esperar um input, mas eu falei muito de ágil, mas a gente se organizou também criando um núcleo de arquitetura, que trabalha olhando para uma arquitetura empresarial, que trabalha proativamente olhando processos e a cobertura de sistemas. E esse grupo, trabalhando em conjunto com o relacionamento com as áreas, ser propositivo em relação à carteira, justamente para trazer a transformação, para que a gente não fique em mais do mesmo e só evoluindo, né?
mas essa proporção ela é uma proporção variável e depende muito da estratégia do negócio para o ano, tá? A gente O vem fazendo Reinaldo, isso. o Reinaldo Cima lá, que é o CIO da MRV, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que não basta só TI ser ágil, né? Ter uma metodologia ágil, né? A empresa toda tem que ser ágil, né? Senão você não consegue os Exatamente. resultados necessários, né? Muitas vezes a gente esbarra em processos internos que te amarram e a própria área, ainda naquela mentalidade da gente ser um tomador de pedido, agora está contigo, e você desenvolve, depois eu só homologo. Não, não existe mais isso, né? Isso daí realmente Mas é, é algo que fica no passado, né? vou falar nisso, como é que é É uma, a governança aí as prioridades? Como é que vocês governam o que vai ser feito, o que não vai ser feito? O que a gente tem são comitês, né? Na época do orçamento, a gente reforça esses comitês, mas isso é algo que acontece ao longo do ano todo, né? A Uhum. gente faz um acompanhamento, principalmente agora com essa dinâmica aí da arquitetura empresarial e da proposição de valor, a gente tem se antecipado e colocado na mesa, olha, cara, se você quer seguir essa estratégia, isso para cada diretoria. Você precisa ir por esse caminho, a gente tem que fazer esse, aquele projeto antes, porque eles são pré-requisitos, ou a gente tem que acelerar isso. O objetivo, com algumas diretorias, isso está mais fácil, está mais adiantado, porque isso também, eu preciso do engajamento da área para fazer, né? Então, nossa meta é trabalhar dessa forma com todo mundo. E a gente, Entendi. claro, procura ter sempre aí aprovado aquilo que tem mais valor, mas sempre o negócio decidindo, né? Agora, uma coisa que a gente não abre mão e depois a gente acaba colhendo frutos em cima disso, é, de fato, trabalhar projetos estruturantes, que foi o que garantiu, por exemplo, a gente ter feito a virada para home office de uma maneira muito tranquila. Uhum. Eu digo que foi uma conjunção de fatores. A gente tinha uma meta de trocar desktops por notebooks para todo mundo. A gente já vinha fazendo uma migração para o Office 365 e tinha concluído isso no fim do ano passado, mas assim, as pessoas não estavam usando tanto as ferramentas. Sérgio, olha, foi uma maravilha. Todo mundo reclamou na época, a migração, isso é muito ruim, dá muito trabalho, está demorando, dá problema na minha estação, tarará. Mas esse ano a gente mostrou o porquê disso tudo, né? Ah, que Hoje, legal. eu estou falando com você, eu acabei de terminar mais um dia aí dentro do Teams, que tem sido a minha ferramenta de trabalho e de todo mundo na Ipiranga. E assim, de repente todo mundo virou expert nessas ferramentas, Legal. adorando, achando maravilhoso. A gente está com uma estrutura mínima ali no prédio de São Cristóvão, porque a parte administrativa está todo mundo em casa, né? A gente segue nas bases, que não tem jeito, mas toda essa parte foi garantida por projetos que a gente, de fato, não adiou. Aí que a gente vê como é importante a gente trabalhar esses pilares, né? Quando é que você acha que começou oficialmente a jornada de vocês de Olha, transformação? não sei se tem um marco, né? Mas assim, um projeto que trouxe muito essa consciência para a gente, e ele começou até antes mesmo dessas mudanças todas que eu comentei, foi um projeto que começou na central de serviços, na nossa central de serviços. Até já fiz algumas apresentações sobre isso. Essa área ela tem sido referência até para o mercado em atendimento a clientes. E a gente contribuiu bastante para esse sucesso da área, em termos de aportar a tecnologia correta, a gente ajudou a melhorar o atendimento no cliente final, a gente colocou colocou chatbot, colocou atendimento, colocou uma base de conhecimento bem estruturada e uma base única, né, que serve tanto ao chatbot quanto ao atendente. A gente criou um front-end único com todas as informações, plugando o nosso CRM com N outras ferramentas que eram necessárias. Então, é um case bem legal que a gente trouxe uma disrupção da forma como as pessoas se relacionavam com os sistemas.
E eu acho que isso foi um marco e meio que guiou aí os outros projetos que vieram depois. Olha, gente, isso aqui é um modelo, eu acho que visto por toda a TI como um modelo de como atuar, de influenciar, de dizer que o caminho podia ser mais rápido e melhor por ali, por aqui. E mostrou também que a tecnologia sozinha não faz as transformações. A gente teve um usuário muito engajado, né? Uma área muito comprometida com o sucesso. A área também mudou a estrutura dela, revisou uma série de processos, criou uma área de qualidade para que as promoções e outras coisas que eram um problemão para a central tivessem bem documentadas, bem testadas, né, bem estruturadas para que o atendimento final pudesse ser satisfatório. Então, assim, foi de fato uma simbiose, um trabalho aí a quatro mãos bem legal, e eu acho que foi um marco e Entendi, mostrou para a gente uma forma legal de trabalhar, né? entendi. Uma Muito coisa bacana. que, só voltando aí um pouco em como a gente se estruturou também, e eu não queria deixar de falar, a gente criou esse mesmo núcleo que olha aí para a parte de arquitetura empresarial, ele também é um núcleo de prototipação e de disseminação de conhecimento, e a gente chamou ele de garagem digital. A gente até já recebeu algumas pessoas de fora para mostrar esse trabalho que é desenvolvido ali. Tem até alguns colegas nossos que já foram lá visitar. E ali a gente começou a criar, de fato, um embrião de uma mentalidade diferente para a TI inteira. Toda quinta-feira a gente faz talks, que a gente chama, são reuniões que ou a gente chama convidados externos, seja fornecedores que se oferecem para falar de um tema de tecnologia, e incentiva também os nossos colaboradores a contribuírem com as experiências deles. Ah, você quer estudar um tema e falar lá? Quero, então vamos lá. Semana passada foi robotização, foi um colaborador nosso que toma conta desse núcleo que falou. Semana que vem a gente já tem um fornecedor que vai falar de IoT. Então, são reuniões semanais e a gente segue fazendo isso mesmo em home office, que foi um sucesso, e isso inspira as pessoas, né? Legal. Isso é outra coisa que a gente tem procurado preparar, né? Dar espaço para as pessoas criarem, porque a gente vê que nessa nossa área é muito difícil reter as pessoas. E já não basta mais você falar em evolução de carreira ou em salário. As pessoas gostam de um desafio, de uma coisa É, diferente, né? eu acho que você está mencionando uma coisa que foi pouco mencionada nas outras entrevistas, mas que é super importante, porque É, você precisa ter a cultura certa e as pessoas certas, né? Como você tinha falado, e reter ou contratar também, se for o caso, né? Mas exato, isso aí, hoje em dia, você tem que reter por desafio, né? Não é por plano de exatamente. carreira ou por coisas desse tipo, que as gerações novas não estão muito ligadas nesse negócio, né? Elas querem mais é Né? desafio, né? E se não tiver Eles não, desafio aí, eles vão para outro lugar, né? eles não são apegados aos mesmos valores que nós tínhamos quando começamos a carreira, né? Estou falando É, que tínhamos porque a gente também mudou, né? é, Vamos combinar que se a gente não mudar também, a gente não com segue no certeza, mercado. Mas com a gente certeza. percebe que eles perdem o interesse. Então, assim, quando a gente perde o interesse naquilo que a gente está fazendo, esse é o pior dos mundos, né? É Então, você verdade. tem que deixar espaço para as pessoas criarem, e esse núcleo, ele é um núcleo de fomento a isso, né? Isso Uhum. é muito É bacana, é um interessante. espírito que a gente criou ali na TI, e eu recomendo que façam isso, porque funciona muito bem, tanto para as Legal. pessoas que já estão há mais tempo na empresa, que se sentem renovadas, valorizadas, quanto para quem está chegando, né? Que vê ali um ambiente de troca, é muito bacana. Legal. E esse grupo, E- ele também ajuda a gente a incubar esses grupos de squad. Ah, será que o cara está trabalhando direito? Passa um tempo lá na garagem, treina e olha os rituais, vê se está tudo ok, depois solta a criança aí para ver como é que fica, né? E Então, você isso foi uma poderia, coisa legal. legal, você poderia citar para a gente mais algum projeto bacana que vocês tenham feito e que tecnologia vocês usaram nessa jornada aí, além desse?
Olha, além desse, a gente tem duas coisas que a gente, bom, duas, três, quatro, enfim, mas vou falar do núcleo de robotização, que foi uma iniciativa muito legal. A gente começou bem timidamente, a partir de um projeto lá em operações, que tinha necessidade de automatizar alguns processos, e não podia, eram trabalhos muito, né, operacionais, trabalhosos, mas sem grande inteligência. E a gente adotou aí uma plataforma de robotização e começou a investir nisso. E a gente começou a ver oportunidades muito além de só automatizar coisas operacionais, né? Oportunidades de analisar os processos, de aplicar outras soluções sem ser a robotização Quando você fala combinadamente, de forma combinada. Quando você fala de coisas operacionais, é de TI ou de negócio? De negócio, de Tá, negócio. tá. De TI também, se tiver, acho que todo lugar que tiver oportunidade, a gente está atuando. Mas esse Uhum. grupo ele foi crescendo, a gente viu a necessidade de fazer uma governança em cima dos robôs que a gente desenvolveu. Então, as pessoas se certificaram, né, se interessaram e foram além de simplesmente automatizar processos. Eles Uhum. começaram a olhar e desenhar os processos primeiro, estabelecer ali quanto de ganho aquela automação ia trazer. Isso é uma coisa muito legal, porque aí você dá visibilidade desse trabalho, do trabalho para a própria área. Olha, vou ganhar tantas horas, vale a pena? Então eu vou priorizar o seu robô ao outro que vai ter um ganho menor. Então isso também nos ajuda a priorizar, né? Então esse núcleo ele faz isso. E hoje a gente já está aí com uma série de robôs, a gente tem um CSC na Ipiranga que está tirando proveito disso, a gente está desenvolvendo uma série de robôs para essas áreas, que tem muito trabalho, né, braçal mesmo, mas a gente também começa a enxergar a oportunidade de colocar inteligência nesses robôs, né? Uhum. Então, isso É aí uma é um evolução. mundo que dá para evoluir ainda bastante, tá? Entendi. Então, E do essa é ponto. uma outra iniciativa legal. E tem uma outra que eu acho que é importante não só para Ipiranga, como para todo mundo, que é explorar muito a informação que a gente tem. Que a gente tem uma história tradicional e longeva de BI na Ipiranga, a gente tem uma cultura de informação que não é de hoje, mas a gente não tinha uma cultura de analytics ainda muito bem implementada. E a gente está com um núcleo aí evoluindo muito isso, evoluindo também o self-service, né, dentro aí tornando os dados mais acessíveis a todos. Então essa é uma frente também muito importante que eu acho que essa frente transforma, de fato, Com né? certeza. Ainda mais que a gente está numa economia cada vez mais voltada para informação, para digestão de informações e uma quantidade enorme de informações. Então, Isso aí, temos mais é que isso aí, aproveitar isso, né? isso E aí. do ponto de vista de dificuldades aí, desafios que vocês tiveram e que vocês tiveram que A gente resolver. a gente sempre vai ter, né? Um dos desafios a gente já começou a falar um pouco aqui, que é o de fato ter aí os donos dos produtos, os product owners, né? Dentro da nossa forma nova de fazer projeto. É uma forma nova, mas assim, um dono de produto sempre foi um requisito para um projeto de sucesso, né? Uhum, com Então, a certeza. disponibilidade das áreas, a consciência e o engajamento de fazer parte da construção da solução, isso é uma dificuldade, mas eu acho que quando ela é bem sucedida, ela é um exemplo tão bacana que acaba sendo seguido naturalmente, né? É verdade. Uma outra dificuldade, eu também falei um pouco, que é essa coisa de reter os talentos, né? Uhum. Mas a gente está investindo muito em formar pessoas, então a gente está aí no forno com um programa de estágio todo reformulado,
e a gente tem aproveitado 100% dos estagiários que a gente traz. Então, é um trabalho de formação. Ali a gente cria a cultura, já insere o estagiário nessa cultura da garagem, na cultura da inovação, na cultura, né, da ideia. Então, isso eu acho que é o melhor que a gente pode fazer, porque nada vai impedir que a pessoa busque uma oportunidade fora, a menos do desafio e do apego que ela tiver, né, ao trabalho. Então, se a gente fizer do trabalho um ambiente agradável, sem fricções, né, sem dificuldade, um ambiente fluido, eu acho que já é né, um grande passo. Com Uma outra certeza. coisa que é uma dificuldade grande são os silos de informação. Então, uma empresa com o tempo de operação como a nossa, ela acaba, às vezes, gerando esse tipo de coisa, né? Uhum. Então, a gente começa a quebrar isso na medida em que a gente torna a informação mais democrática, né? Abre a informação de forma mais transparente, encontra os donos dos assuntos, dos negócios, os donos verdadeiros, né? Não é cada um tem o seu número. Isso segue sendo um desafio, mas a gente está no caminho certo aí com a estruturação dessa área de analytics, né? E de criação e revisitação do nosso BI enquanto self-service, né? E o que os executivos E estão fazendo para também se modernizarem, tanto quanto você está fazendo com o teu pessoal de TI? Tem uma iniciativa semelhante? tem, eles, assim, como eu te falei, né, a empresa como um todo está trabalhando cultura, né? Então, toda essa parte de transformação, ela é um tema geral, que todo mundo discute. Uhum. Existem inúmeros treinamentos sendo planejados, as pessoas buscam se inserir assim, hoje todo mundo discute tecnologia e todo mundo também discute processo, discute, enfim. E a gente, na Ipiranga, ainda contou com a ajuda aí de uma área que foi criada nova, que é a Turbo, que é a nossa área de fomento à inovação. Não é uma área que só olha tecnologia, mas é uma área que promove aí toda essa parte de desenho, de design sprints, né, de estar fomentando a inovação. É uma área que fica hoje à nossa disposição, mas que também tem uma exposição externa e que trabalha muito em parceria aí com a TI. E Uhum. nesse contexto, acabam que todos os executivos se engajam e incentivam os seus funcionários a estarem fazendo parte, né? Entendi. Eu acho Bacana. que é um pouco disso. Eu acho que Entendi. tá na já está no objetivo de todos seguir essa linha, né? Certo. E se você pudesse compartilhar com as pessoas que estão assistindo, né, quais são as lições aí que vocês aprenderam nesse processo aí? O que você poderia dizer para o pessoal? Olha, eu acho que cada um precisa desbravar o seu próprio caminho de transformação, tá? Eu acho que esse é o maior aprendizado, né? Não existe uma receita de bolo. Outra coisa importante é a gente não pular etapas, não sair acreditando que transformação é tecnologia, porque não é. De verdade, a gente precisa muito da empresa inteira engajada nessa direção para que as coisas funcionem. Eu posso trazer o melhor produto, eu posso trazer a melhor metodologia, eu posso trazer, né, posso gastar um dinheirão num projeto lindo e no final ele não, não ser bem sucedido. A Uhum. gente precisa trabalhar as pessoas, precisa trabalhar a mentalidade, precisa trabalhar o desafio, precisa trabalhar os processos, né? Simplificar, isso é outra coisa. A gente tem um DNA de perfeição que a gente precisa privilegiar o timing. Eu não estou dizendo para a gente entregar de qualquer jeito, mas Com vamos certeza. entregar o mais simples e evoluí-lo
para que a gente não perca o timing das coisas, né. Com certeza. Então, outro conselho, se é que conselho se fosse bom a gente vendia, mas de fato a comunicação é tudo. Então, onde a gente consegue ser claro, ser transparente, né, compartilhar de forma clara, de forma frequente, é onde a gente vai ter mais sucesso. Isso, e aí em todos os níveis, seja no nível executivo, seja no nível, né, dos colaboradores, no nível dos projetos. Eu Legal. entendo que essa é o segredo aí da transformação, é saber comunicar bem, né. Entendi. Beth, eu queria te agradecer muito aí a esse teu depoimento, muito legal. Sabia que ia ter muita Uhum. informação valiosa aí para gente. Queria aproveitar também e falar para o pessoal que quem conhecer também cases de sucesso aí de empresas brasileiras, por favor, colocar nos comentários, porque eu acho que é muito importante a gente criar um patrimônio de cases desse tipo, né? Mas um patrimônio pragmático, né? Quer dizer, não historinha de jornal, mas a gente ter o responsável como a Betsy, né? Falando aqui para a gente como é que foi, como é que não foi, quanto tempo demorou na realidade, o que foi possível fazer e como, né? Porque tem muita historinha, mas poucos casos realmente concretos, né? Por isso é que eu acho que é tão importante esse teu depoimento. E também dizer que eu vou colocar os links embaixo do meu e-book, né, a transformação digital do conceituação, e também vou colocar o link para o meu webinar de introdução à transformação digital para quem estiver interessado. E mais uma vez agradecer muitíssimo a Beth aí, a sua simpatia, as suas ideias e a história que você contou para a gente aí, que foi muito legal, e espero que daqui a, sei lá, um ano a gente tenha uma outra entrevista para ver a continuação né, o próximo capítulo dessa história, né? Legal, também espero. Espero que seja melhor ainda. Com certeza. Espe Agradeço você aí a oportunidade, conta comigo. Se precisar, quem quiser também entrar em contato, conhecer a garagem, conhecer outras práticas, eu estou à Opa, disposição. vamos lá. Valeu, Beth. Muito obrigado, então. Tchau, tchau. Tá bom, Sérgio. Tchau, tchau.